Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu tenho comigo duas pessoas muito especiais, que são o professor Diego Felipe de Souza Queiroz e a professora Jacira de Assis Queiroz. Desculpa, Jacira De de Assis Assis Souza. Souza. Confundi o Souza, né? Os dois têm Souza, mas o Queiroz é só o Diego que tem. Verdade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí e todas que estão assistindo. E para os dois também. É muito especial a presença deles, porque eles estão com um documentário sobre ensino de filosofia que está para ser lançado, Ensino de Filosofia em Defesa do Pensamento Crítico, e a gente vai conversar sobre esse documentário, sobre a atuação como professores deles, sobre a formação, como eles têm visto os avanços e os retrocessos, principalmente os retrocessos que o ensino de filosofia tem sofrido no nosso país nos últimos anos, mas também há alguns avanços, né? Então, assim, a gente vai conversar como eles têm visto isso, né? E já vou passar a palavra para eles se apresentarem um pouco melhor, cada um falar da sua formação. Eu sei que eles estudaram na UERJ, os dois, né? Aí cada um pode contar um pouco como foi a opção pela filosofia e tal, e aí depois a gente conversa sobre conjuntura e depois sobre o documentário. Agradecendo muito a presença de vocês aqui. Vou começar pela Jacira. Boa tarde, Jacira, como vai? Queria perguntar como é que foi a escolha pela filosofia, como é que foi a graduação e depois os estudos, a continuidade e tudo. Aí você fique à vontade para também complementar alguma coisa que eu não tenha falado aí da sua formação, agradecendo a sua presença aqui. Bom, a filosofia é a minha segunda faculdade. A minha primeira faculdade foi Educação Religiosa, que eu fiz no Instituto Batista. E por conta de trabalhar com religião, eu senti necessidade de ter uma outra linguagem, buscar um outro jeito de lidar com as coisas, né? Eu me sentia muito um samba de uma nota só, né? Eu precisava de diversificar, enfim, senti muita necessidade disso. E fazer vestibular e procurar um curso. Na verdade, quando eu fiz filosofia, eu não tinha noção do quanto eu sempre amei filosofia, estudei filosofia no ensino médio, não tinha noção de que tudo tinha a ver com filosofia. Só quando eu passei no vestibular e fui para a UERJ, na primeira aula que eu tive com James Areias, filosofia antiga, ele entrou nessa aula, nos cumprimentou e falou: senhores, a palavra é um instrumento do filósofo. E naquele dia eu descobri que eu estava no lugar certíssimo, porque eu sempre tive um amor muito profundo pela palavra. Eu era uma criança, quando eu ouvia uma palavra diferente, de brincar para poder descobrir o significado. Namorando aquela palavra, saboreando aquela palavra o dia inteiro. Então, no dia que o professor disse que o instrumento de palavra, que a parte de trabalho do filósofo é a palavra, naquele dia eu compreendi que eu estava no lugar certo. Bom, como é que foi a graduação? A graduação foi com algumas dificuldades, mas sempre assim um eterno diante de novidades, de percepções que eu não conhecer o mundo da filosofia. Porque no ensino médio a gente vê algumas coisas. Eu estudei filosofia no ensino médio, embora sendo de escola pública, eu estudei filosofia. Então eu já tinha alguma bagagem, mas é diferente da graduação. Então conhecer os autores, conhecer as questões, os problemas, foi muito interessante. Assim, aí eu terminei a graduação, demorei um pouco. Eu fui trabalhar, dar aula, lecionar, que foi outro espanto, né? A aula é uma experiência assim, espanto no sentido filosófico, né? No sentido de que a gente sempre se surpreende, Diego. A gente sempre tem coisas novas, tem acontecimentos, lidar com gente, lidar com sala de aula é sempre algo maravilhoso. Aí eu fiz concurso, fui trabalhar e depois eu fiz mestrado. No mestrado, outra questão é porque eu tinha, desde a graduação, eu queria trabalhar ética,
mas queria trabalhar a ética articulada com a questão da interpretação, com a questão da compreensão. Porque eu acho que, antes de falar, escutar, sempre tive então, esse sentido bem senso comum de compreensão, né? Eu tinha essa... E eu queria trabalhar, mas eu não sabia que tinha algum autor nesse sentido, até que eu fui apresentada a Paul Ricoeur, que é um grande filósofo. Então, eu tenho trabalhado, tenho estado com o Paul Ricoeur já há uns 10 anos, mais de 15 anos. Apaixonada pelo que estou fazendo. Fiz mestrado em hermenêutica, Paul Ricoeur, e agora vou fazer a ética de Paul Ricoeur, a formação do ethos pessoal em Paul Ricoeur. Então, a filosofia tem sido... O dia que eu compreendi que eu não tinha mais que buscar, né, porque a gente está sempre correndo, e um dia eu descobri, não preciso correr, porque a filosofia tem 2000 anos de história. Eu nunca vou esgotar isso. Eu posso saborear. Posso descobrir, explorar com muita calma, porque tem muito que ser feito. Essa experiência, eu procuro estimular no meu aluno também a curiosidade, né? Despertar aqueles já são curiosos, né? De ir alimentando essa curiosidade pelo saber. Então, eu sou muito feliz. Foi uma ótima descoberta. A filosofia, conheci profundamente, tem sido algo muito bom. Beleza, obrigado pela apresentação. Jacira, daqui a pouco eu volto a perguntar para você um pouco mais. Eu vou passar para o Diego, se ele puder, falar um pouco da sua formação também, agradecendo sua presença aqui também, Diego. Alô, posso sim? Pode começar? Pode. Vai lá, por favor. Ok. Então, meu nome é Diego Felipe de Souza Queiroz. Atualmente, eu sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro, aqui, sou professor de filosofia. Sou formado na UERJ também, a Jacira foi minha camarada lá de curso de filosofia. Atualmente, também compartilho com a Jacira o fato de a gente estar compondo a diretoria da CEAF, que é uma associação de estudos e atividades filosóficas, que também está comprometido com a defesa do ensino de filosofia. E meu estudo, tanto na graduação até agora, é mais voltado para a filosofia política e educação. Comecei lá na graduação estudando Antônio Negri. Hoje estudo Antônio Negri, mas estudo também outros autores ligados à questão da tecnologia, que a filosofia da tecnologia é algo que me interessa muito, até porque, para além de ser professor de filosofia, eu também trabalho com mídia livre, né? Que hoje se dá através dos meios virtuais, dos meios digitais, né? Tem um blog e um canal de YouTube de filosofia chamado Pensamento Radical, e também faço parte de um grupo de produção audiovisual chamado Linhas de Fuga, que produz uma série de materiais de cunho político-social, né? E mais recentemente a gente se uniu ali, Linhas de Fuga, a CEAF e outras pessoas ligadas à filosofia se uniram neste projeto de documentário sobre o ensino de filosofia e de defesa do ensino de filosofia. Mas como eu posso me apresentar é como professor de filosofia e diarista, né? Acho que é o principal. Legal, beleza. Então, eu vou passar de novo para a Jacira e depois a gente volta ao Diego. Jacira, deixa eu perguntar uma coisa sobre sua atividade de docência. Como você vê o impacto que teve a obrigatoriedade do ensino, que é um debate que vem há muitas décadas já, né, de se tem ou não tem filosofia no ensino médio, né? E a gente tem esse debate que foi reacendido aí com o governo Temer, com a reforma e tudo. Queria te perguntar como você vê esse impacto, né,
você falou um pouquinho como é que foi o encontro da filosofia na sua vida, né? Como estudante e depois como pesquisadora. Agora eu queria perguntar, como professora, como é que na sua experiência, falar de filosofia, lecionar filosofia e as respostas que você tem, como que você vê isso? Também pensando num contexto mais geral, né? Das duas formas, o seu contexto pessoal e também como você vê, né, de maneira mais geral, num país como o Brasil, a filosofia no ensino médio. Olha, a filosofia, houve um tempo, logo no início, em 2008, quando o Estado do Rio fez concurso, que a filosofia nós tínhamos um tempo de aula. Então, eu já cheguei a ter 18 turmas para conseguir fazer o tempo de matrícula, porque eu tenho 2 matrículas e era muito difícil. Porque é um tempo de aula de 50 minutos durante o dia, 50 minutos à noite, dá para bem pouca coisa, né? No começo, a maior dificuldade para mim, né, com os alunos, era eles compreenderem o que é filosofia. Porque eles conhecem, de maneira geral, já viram matemática, biologia, viu tudo durante a vida toda, mas a filosofia eles só vem no ensino médio. Então, isso causa um muito grande, né? Então, a primeira questão que se coloca era por que eu tenho que estudar filosofia, para que serve, né? Por quê? Isso. Quer dizer que isso já é uma pergunta filosófica. A filosofia começa com a pergunta o que é. Então, tá ok, vamos lá. Então, a maior dificuldade foi essa. Uma outra dificuldade que ainda permanece, mas também eu não vejo como resolver, é a questão de pessoas que não sabem filosofia lecionar filosofia. Isso tem como saldo, pelo menos na minha experiência, assim, quando eu pego aluno que estudou filosofia, com historiador, enfim, com outras pessoas com outras formações, eles têm uma rejeição maior à filosofia. Porque os conceitos raramente são bem trabalhados, então eles tendem a pensar e a ver a filosofia de uma maneira que mais dificulta do que facilita. Essa seria, então, para mim tem sido uma questão, mas eu não vejo como resolver, porque há uma carência grande de professor de filosofia. As pessoas não querem lecionar, enfim, não querem, não podem, enfim, não sei. O fato é que há espaço. E havendo espaço, e tem pessoas que precisam trabalhar, são formadas, precisam trabalhar. Exato. Mas quando esse aluno, um professor, se ele fez alguém que não é de filosofia, ele tem mais dificuldade. Então, mas chega um outro momento, quando aconteceu a obrigatoriedade mesmo, então o concurso era só para professor de filosofia, pelo menos é um avanço, porque se uma pessoa formada em outra área não pode fazer concurso para a filosofia. Pode fazer GLP, pode dentro da escola negociar, mas não pode fazer concurso para ser professor de filosofia. Então, dentro da verdade, o que aconteceu foi que a gente começou a ter 2 tempos. Então, hoje eu tenho menos turma, e tendo menos turmas, a gente faz um trabalho melhor, porque passa mais tempo, então eu passo 2 tempos. Aí é possível trabalhar. E também o tempo trabalhando com filosofia, eu fui amadurecendo, descobrindo o que é mais palatável. Um dia desse eu estava estudando aqui para o doutorado, eu descobri que eu dava Platão purinho para meus alunos. Livro 4 todo, de 6 todo, da República. Deu o livro 10 todo, para era muito denso, né? Depois a gente vai descobrindo como fazer as coisas de maneira com conteúdo sim, mas conteúdos tão densos. Então tem sido assim, sabe? Na verdade, eu fui me tornando professora de filosofia. Fui descobrindo caminhos. Houve um tempo que trabalhar com o primeiro ano muito difícil, porque o primeiro é que é mais recente.
porque ele acabou de sair da oitava e entra, tem um monte de novidade, e entre elas o ensino de filosofia. Mas hoje tem sido muito bom, porque eu fui descobrindo como fazer e tem sido grandes encontros. É o que acontece em sala de aula, muitas vezes. A gente está discutindo uma questão e levanta um problema e está trabalhando um problema e o aluno fala: professora, que coisa interessante, nunca tinha pensado nisso. Professora, só me faz pensar em coisas que eu não sei. Então, é uma experiência bem interessante. E eles acabam estudando, né? Tenho alunos que falam: eu queria fazer filosofia. Eu falo: faz sim. Mas eu também queria fazer português e outra coisa. Enfim, mas são vários. É bem interessante. Respondi? Respondeu, vamos continuar conversando, vamos continuar. Eu queria então passar para o Diego agora, para saber a mesma pergunta para ele, como é que é a sua experiência pessoal e como você vê o impacto disso também no âmbito maior. Então, eu, desde jovem, eu tinha um interesse por filosofia, por sociologia, pela área de humanas, né? E acabei optando por filosofia ser mais ampla. A gente discute a parte política e ética, que eu gosto muito, que é o meu foco, mas a gente discute também outras coisas que eu sempre tive interesse, por exemplo, pela a parte de estética. Eu gosto de arte visual, pinto, edito. Então, a filosofia é bem geral, lhe permite um olhar bem geral sobre várias coisas, né? E um olhar que, ao mesmo tempo, pode ser radical, né? E aí, como eu optei por filosofia, eu me deparei com uma realidade muito próxima à realidade que a Jacira colocou. A gente teve a aprovação da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio. Isso ajudou bastante, porque o cenário era muito ruim antes disso no Brasil todo, aqui no Rio também. Mas quando eu já entrei nesse momento que isso estava sendo colocado. E a gente agora tem mais de 10 anos dessa lei de obrigatoriedade, que na verdade não agora acabou, né? Com a reforma do ensino médio que se iniciou no Temer, a gente teve a derrubada dessa obrigatoriedade. E depois a gente teve a BNCC, a gente teve uma série de outras colocações legais, né, que de verdade solapam essa obrigatoriedade da presença de filosofia e sociologia no ensino médio. Isso sempre preocupou a gente, preocupou muito a gente, né, porque, como a Jacira colocou, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve que lutar muito para que as condições de trabalho, mesmo com obrigatoriedade, que as condições de trabalho para o professor de filosofia fossem mínimas, porque a gente não tinha ao mesmo tempo, não tinha a mesma carga horária com os alunos do que outras disciplinas, tal como português, como matemática. A gente tinha um tempo só, na maior parte dos anos que a gente estava, e a gente teve que fazer uma luta muito grande para conseguir trazer os dois tempos nos 3 anos. Então, a gente se mobilizou pelo Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia aqui. A gente depois veio a criar outros mecanismos também de defesa dessa pauta, porque sempre foi muito difícil em relação à condição de trabalho lecionar filosofia, seja por conta do tempo limitado, seja por conta das dificuldades mesmo, mais materiais, da precariedade das escolas, muitos alunos por sala. Imagine você conseguir trabalhar uma reflexão mais individualizada em uma sala de 50, de 60 alunos. Então, a gente sempre teve muita dificuldade material, que estava relacionada a essa questão da precarização da escola, que estava relacionada à concepção política dos governos em relação às disciplinas humanas, que sempre era minimizar o máximo possível, mas eu acredito que sempre a gente fez o melhor que a gente pôde.
nesses 10 anos, a gente tem muito para falar de luta, de ataque contra a gente, mas eu acho que a gente tem muito para falar também de vitória. De vitória, de retorno. Muitos estudantes que a gente trabalhou, que a gente teve contato, chega para a gente e fala, ó, filosofia fez a diferença na minha vida. A filosofia era a disciplina que eu podia pensar de uma forma mais diferenciada ali dentro da escola, porque as outras não me davam essa margem. Então, a filosofia sempre foi um espaço, os tempos de filosofia, de sociologia também, sempre foram um espaço para o estudante refletir de uma forma diferenciada dentro da escola. E aí, nesse sentido, a gente tem um conflito entre uma concepção tecnicista da educação, que esses governos tentam consolidar a todo momento, onde as humanas têm que ser minimizadas ao máximo, e uma educação crítica que pode dar condições às pessoas a pensarem de uma forma mais alargada. A filosofia está relacionada a essa formação crítica, e é por isso que ela é tão atacada, e de sempre a gente está resistindo. O ensino de filosofia sempre teve que resistir. Se a gente pega lá na Grécia Antiga, o Sócrates morreu condenado à morte por cicuta. A gente pega várias histórias da filosofia são de pessoas perseguidas, de pessoas condenadas, de pessoas mortas por algum tipo de governo, por algum tipo de poder que não queria que as pessoas questionassem, que as pessoas problematizassem. Então, hoje, a gente está no momento de incerteza, porque com a reforma, os governos têm a faca e o queijo na mão, eles podem minimizar ou até retirar a filosofia do currículo, legalmente, vamos dizer assim, mas ainda está tudo muito incerto, porque também depende dos governos estaduais, depende da correlação de força que a gente vai estabelecendo entre os trabalhadores de educação e os interesses do governo. Então, tudo ainda está muito incerto. Como a filosofia tem muita relação com essa questão da problematização e a incerteza, eu acho que cabe a gente problematizar e questionar essa cartilha de educação tecnicista, de reprodução de conteúdo acrítico, e reafirmar a importância da escola e da educação como um processo também de desenvolvimento de criticidade. E aí eu acho que a filosofia sempre foi importante para isso, e agora, com esse governo que está aí, com esses governos, que não é nem só o federal, por exemplo, no Rio é coisa feia também, em outros lugares também. Então, com esses poderes que a gente tem aí, talvez a filosofia tenha muito mais importância do que nesses 10 anos aí que se passaram. Né? Então, a gente tem que defender não só a filosofia, mas essa possibilidade da escola como um espaço que tenha um espaço para a formação crítica. Verdade. Obrigado, Diego. Daqui a pouco eu vou voltar a você perguntando sobre a questão das mídias alternativas e o documentário também. Okay. Mas passando a palavra para a Jacira de novo, queria saber, Jacira, uma questão que é a seguinte. Você falou que no ensino médio é muito comum acontecer das pessoas ainda não terem conhecimento de filosofia e rejeitarem ou não entenderem direito o que está acontecendo, e também quando são professores de outra área e tal. A gente tem, por outro lado, pessoas que passam a buscar saber de filosofia e aí vão para o YouTube ou então ouvem falar em outros espaços, e quem geralmente ocupa esses espaços também não são os filósofos de formação, né, e tudo. Então, hoje a gente tem uma ideia da filosofia que eu acho que se coloca de duas formas. Primeiro, tem essa ideia de que é coisa de especialista, que fala uma linguagem que ninguém consegue entender e que ninguém entende para que serve. E, por outro lado, né, pessoas que falam em nome da filosofia numa linguagem mais acessível e que também não tem a formação na filosofia, que tem um público, vão construindo o seu público,
e daí começa a haver ataques, né? A forma como é feita nas universidades e tudo. E aí tem uma espécie de outra filosofia que vai sendo construída, né? Que é essa que, enfim, as pessoas, quando buscam, acabam... são os vídeos mais acessados, mais assistidos e tal, né? E que é bem diferente do que se produz na universidade, né? E eu queria te perguntar, como que você vê essa distância, né, entre a atividade da filosofia feita por profissionais, né, para voltar a esse ponto que você falava, e essa atividade feita por pessoas que não são da área da filosofia, ou que são, mas que não são reconhecidas assim pelos próprios pares, né, ou deixaram a formação há muito tempo, né, e aí começaram a se dedicar a escrever livros ou artigos em jornal falando de filósofos e tal, e que começam a ter um séquito de seguidores e cursos fora da academia. Esse tipo de coisa que tem acontecido, né, no país, que rivaliza com a atividade profissional dos filósofos, das filósofas, né, que trabalham com seriedade isso. Eu queria te perguntar como você vê as possíveis estratégias, né, para que a filosofia, essa filosofia séria, ela possa ter um impacto maior, ter uma penetração maior, e acessar mais, falar mais com uma linguagem mais próxima das pessoas. Eu queria te perguntar sobre isso. Uma boa pergunta. A gente, de vez em quando, inclusive, alunos vêm me dizer: professor, eu assisti uma pessoa no YouTube. Eu vi isso, eu vi. Você conhece fulano, conhece Beltrano? Normalmente eu não conheço. Mas é fato que, às vezes, os filósofos, os estudiosos de filosofia falam uma linguagem que ninguém tem. Eu acho que parte do problema é um cuidado. Como eu trabalho com ensino médio, é um cuidado que eu preciso ter. Falar uma linguagem que seja acessível. Então, se eu estou socrático, a gente está falando do nascimento da filosofia, está falando de grandes navegações, está falando dos elementos que contribuíram para o nascimento da filosofia, eu preciso chamar a atenção do meu aluno para a questão da mudança. Porque isso acontece todo mundo. Né? A mudança não aconteceu, a mudança faz parte da vida. Então, às vezes, escapa esses detalhes. Quer dizer, eu me prendo numa época, problema, mas não falo de algo que está presente lá e está presente aqui. Uma outra questão, a questão da tecnologia. Todo mundo fala mal da tecnologia. Mas lá, na antiguidade, no nascimento da filosofia, uma das coisas que interferiram para que acontecesse o nascimento da filosofia foi a sua escrita, que é uma tecnologia, que alguns rejeitavam. Então, conversando com os alunos, eu tenho o cuidado de chamar a atenção. Você pensa que tecnologia é problema hoje? É uma questão... Não, já existia lá no século IV, antes de Cristo. Então parte do problema, por que o filósofo especialista não está ocupando alguns espaços, parte do problema que a gente fala realmente, fala para pares, né? E não para que interesse, porque o assunto é interessante, todos os problemas da filosofia são interessantes. Se a gente coloca como problema, se a gente introduz a pessoa na questão, é muito raro, eu nunca passei, não gosto disso. Normalmente a pessoa gosta, mas tem que haver eu costumo brincar, esse descer do mundo das ideias, né? Fazer esse exercício de ir em direção ao outro e de se fazer compreender. Fazer compreender não a partir, mas a partir da fala do outro, do como o outro compreende. Esse é o meu exercício constante em sala de aula. Uma vez eu estava dando aula à noite, trabalhando um conceito de racionalismo, aliás, dogmatismo. Aí eu olhava para os alunos e vi que eles não estavam entendendo nada. Então eu tinha que mudar o jeito de fazer. Né? Então, para o especialista chegar à mídia, na verdade, a gente precisa de imagem, né?
buscar uma linguagem que seja acessível. E as pessoas que não têm a formação, elas estão mais livres, elas se sentem mais livres, e filosofia até todo mundo se sente muito apto, né? A ensinar, a estudar, a discursar. Eu estava te falando de pessoas que não são formadas em filosofia, que trabalham com filosofia. Não raro, até na escola que eu trabalho, alguém chega e fala: Jacira, eu trabalhei isso com o aluno, e me dá um material para eu trabalhar com. Então, tenho realmente mais livre, mais habilitado até. Eu acho que pesa sobre nós filósofos ainda uma, não sei se é indisposição, não sei, em relação ao outro, de fazer filosofia ir para a praça mesmo, conversar filosofia com pessoas comuns, né, e fazer isso porque tem muito a ser dito. A gente está num momento que ajudaria se fizéssemos. Eu acho que é muito importante. E realmente tem muitas pessoas que estão no ramo da filosofia por conta da linguagem, porque são acessíveis, falam de maneira acessível. E agora, então, tomando esse gancho, eu vou perguntar para o Diego a ideia do documentário e como que ele pensa também essa linguagem mais acessível da filosofia e também esse espaço digital, né, que demorou para ser ocupado pelo pessoal da filosofia. Como é que ele vê isso? Sim, então, a academia é importante. Claro que a gente deve valorizar a academia. Agora, ela tem seus limites também. Tantos limites que são naturais no espaço onde as pessoas têm que ir aprendendo, desenvolvendo, se especializando para estar lá, quanto os limites políticos e sociais, que mesmo com a democratização, o processo de democratização da universidade, ainda a universidade é um espaço restrito, não é aberto para todo mundo. Então, boa parte da população não tem um acesso direto ou tem um acesso muito distante das coisas que estão produzidas lá. Então, tem que ver outros espaços onde o conhecimento mais fundamentado possa ser produzido, possa ser comunicado. E aí, hoje, na sociedade de hoje, a gente não tem como se furtar de estar ocupando o espaço das redes, se furtar de ocupar as tecnologias, de usar as tecnologias. E como a Jacira colocou, essa questão da tecnologia é um fármaco, né? O Platão já colocava, né? Pode ser um veneno, pode ser um remédio. Se a gente pensa na tecnologia mais básica de todas, um pedaço de madeira, um pau, ele pode servir para você alcançar uma fruta alta, você derrubar e poder comer, ou pode servir para você pegar e tacar na cabeça do coleguinha. Então, a tecnologia pode ser usada de diversas maneiras. E aí, desde o pedaço de madeira às redes sociais. Né? Fake news, essas coisas são fenômenos, mas também há outros fenômenos. Como, por exemplo, no mundo do cinema, muito se falou da coisa uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para produzir. Mas isso era difícil antigamente, porque uma câmera custava muitíssimo caro, às vezes você produzia, mas não tinha onde colocar, e acabava que você não tinha isso na prática. Hoje, os celulares são câmeras. A internet você pode estar postando coisa lá para o mundo inteiro ver. Então a gente também tem possibilidades que não existiam antes, que estão a nosso favor. Não existem só coisas contra a gente, existem traços, características das redes, dessas novas tecnologias que podem nos favorecer também. E aí a gente tem, por exemplo, a gente tem fenômenos, tal como o Olavo de Carvalho, outros pensadores que não fundamentam de maneira precisa o pensamento, que, na verdade, estão fazendo política sob o rótulo de filosofia, uma política conservadora, de má fé. Mas a gente tem outras pessoas na internet com um trabalho muito interessante. Por exemplo, agora na pandemia, uma pessoa que se destacou para caramba foi o Átila Lamarino,
Yamarino, né? Ele há muito tempo faz produção na internet, pelo meio do canal Nerdologia, antes tinha um podcast, então ele ocupou aquele espaço ali de divulgador científico, tal como o Drauzio Varela, foi um tempo atrás na televisão, ele meio que ocupou esse espaço hoje na rede, né? na internet. E a gente das humanas, a gente da filosofia ainda, eu acho que a gente tem se arriscado um pouco, mas a gente também tem algumas iniciativas. A gente pode pensar, eu estava outro dia vendo lá uma iniciativa da Karina, das meninas da filosofia na rede. A gente agora na SEAP está produzindo conteúdo audiovisual também, em forma de live. E esse nosso filme, ele vem dentro desse espírito da ideia de ocupar espaço. De estar usando determinados recursos que a gente tem hoje, vamos dizer que democratizado, para produzir algo que seja favorável à nossa pauta de defesa da educação crítica. Se a gente vê do lado de lá, a gente vai ver que tem muita coisa produzida por eles, pelos conservadores, Brasil Paralelo, rios de dinheiro do governo federal agora, mas a gente também tem condição de produzir. Então, esse documentário ele vem de um histórico dessa luta da defesa do ensino de filosofia. Quando teve a reforma e a BNCC, a gente se juntou não só no Fórum de Sociologia e Filosofia, mas também no FIPROFIL, que foi um fórum de filosofia aqui no Rio de Janeiro. E dentro dessa agitação toda, a gente teve a ideia de fazer um documentário, justamente um documentário, porque o documentário, o audiovisual, ele tem a condição de dialogar de uma maneira mais fluida, com mais pessoas ao mesmo tempo e mais palatável e tal. Então, esse documentário vem nesse sentido de medialivrismo. Essa palavra medialivrismo também é interessante, porque tem dois conceitos que as pessoas usam: o medialivrismo e o mediativismo. O mediativismo é qualquer ativismo que você faz por meio das mídias. O medialivrismo, ele tem a ver justamente com essa concepção de criação mais livre, criação mais horizontal, que hoje a gente tem possibilidade de fazer com o celular, com uma 3G, uma 4G. Hoje a gente tem possibilidade de fazer produções que há muito tempo atrás a gente não tinha. E a gente, dentro desse espírito do medialivrismo, a gente também tem que trabalhar com a filosofia. Eu, de alguma forma, faço isso também no canal que eu tenho, Pensamento Radical, que tem a ver com as minhas aulas, mas às vezes eu pego uns temas mais abrangentes, de cultura pop, coisas assim. E esse documentário tem esse objetivo, mas mais específico nessa questão da defesa mesmo, porque esse momento de incerteza aí vai ser um momento onde a gente vai ter, de alguma forma, se colocar. Se de um lado a gente tem conservador e defendendo tudo que é o pior no sentido de retroceder, a gente também tem que, de alguma forma, produzir de forma a defender a educação crítica, de forma a discutir a formação das pessoas de uma forma mais alargada, né? O nosso documentário, Ensino de Filosofia, tem esse objetivo aí. E daí, como é que foi a execução do documentário? Como é que vocês dividiram também? Você é o diretor, Diego, né? A Jacira participou Sim. também. Como é que foi a participação da Jacira? E depois eu passo para o Diego falar do lançamento, essas questões. Bom, eu fiquei com mais... Éramos 4 pessoas no dia que eu fiz. Foi uma experiência bem interessante, né? Falar anos de filosofia. Foi muito importante participar do documentário, porque abre uma outra perspectiva. Hoje, um monte de aluno vai querer assistir. Porque, minha professora está no documentário. E certamente outras pessoas conhecerão, enfim, a gente coloca na praça.
Isso é muito interessante. E foi muito bom, me senti muito honrada, convidada a participar do documentário. E como que vai ser o lançamento, Diego? A data, como que o pessoal pode assistir, onde é que vai ser o lançamento? Então, o documentário, a Jacira, ela faz parte de duas maneiras. Ela ajudou na ideia, ajudou a elaborar também várias das questões que a gente levou, É as pessoas verdade. que a gente entrevistou, e participou como professora no dia que a gente destinou para a galera que tinha essa coisa do ensino médio, né? O ensino dentro do ensino médio. Então, ela também participou enquanto entrevistada. E aí, a gente teve uma série de entrevistas com os professores de ensino médio, a gente discutiu o BNCC, reforma do ensino médio, com o Edgar Lira, a gente discutiu Escola Sem Partido com o Fernando Pena, da UF, a gente discutiu a questão da filosofia africana com a Helena Teodoro, a gente falou desse histórico do ensino de filosofia com a professora Dirce, a gente entrevistou o Adriano da Unpof também, para falar um pouco desse momento atual. Então, a gente fez uma série de entrevistas aí com uma série de temáticas diferentes dentro desse panorama da defesa do ensino de filosofia nas escolas. E aí, a gente foi fazendo com todas as dificuldades, porque quando você faz um filme independente, querendo ter uma qualidade técnica um pouquinho maior do que uma produção mais simples, às vezes aparecem uns problemas na produção, relativo a equipamento, relativo à agenda. A gente queria ter ido a São Paulo, acabou que a gente não foi, para fazer entrevistas lá também. A gente tinha até algumas outras ideias que não deu para desenvolver por conta das limitações materiais, mas a gente conseguiu resolver a maior parte delas e conseguiu dar um direcionamento legal que a gente estava produzindo. E aí agora a gente fechou o documentário, uns 2 meses atrás, estava produzindo lá a questão da edição, tratando imagens, essas coisas, e também amarrando a questão do lançamento, porque quando entra a pandemia muda tudo, né? A gente não tem como, por exemplo, fazer um lançamento público no cinema. A gente estava tentando amarrar uma exibição lá em Paraty e uma aqui em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. Estava conversando, estava avançando nisso, mas por conta da pandemia a gente não tem como lançar em um cinema. E aí a gente ia lançar diretamente no YouTube. Vamos lançar diretamente no YouTube, porque o mais importante é a gente ter esse material como uma ferramenta de resistência em relação aos prejuízos que podem vir aí na reforma da grade, porque há um risco ainda de 2021 a gente ter algum tipo de ataque no currículo em relação à filosofia. Então, quanto mais a gente demonstrar que está de olho ali, que a gente tem no nosso ponto de vista, fundamentar a importância da filosofia, melhor, né? A presença da filosofia no ensino médio, melhor. Então, vamos lançar esse ano, antes de que as grades sejam apresentadas. Em São Paulo já está até rolando a questão da reforma. Aqui no Rio de Janeiro ainda não passou, né? Nada em relação à nova grade. Em São Paulo já foi apontado, mas ainda está muito por alto, mas já foi apontado que vai ser diferente a partir de 2021. Aqui, de repente, vem alguma coisa nesse sentido também. E vai começar a pipocar essas iniciativas aí pelo Brasil. Então, a gente não pode demorar muito para lançar. Então, a gente pensou em fazer diretamente no YouTube. Só que, hoje, existe um movimento dentro do mídia livre também muito interessante, que é um movimento de plataformas alternativas de vídeo, no serviço de streaming alternativo. A gente tem aí o Amazon Prime, a gente tem aí o Netflix, que são muito conhecidos. E cada vez mais as pessoas agora se resumem a assistir isso. Antes era assistir Globo, agora está mudando. Tem aluno meu que nem assiste televisão, eu também nem assisto na televisão. Mas tem muitas pessoas que não assistem, ficam só no Netflix
e Amazon, e pessoas de todo tipo, não é só, fala assim, eu que não assisto TV aberta. Não, tem alunos com condição de vida extremamente precarizada que não assistem televisão, o plano de dados dele permite eles a assistirem Netflix, ou então ter algum esqueminha ali para assistir outra parada de serviço de streaming. E aí esses serviços são serviços comerciais, que normalmente tem um catálogo muito limitado. Se você for no Amazon Prime, por exemplo, você tem um filme do Olavo de Carvalho lá, Jardins das Aflições, né? Alguma coisa assim. Eu não tive coragem de ver aqui, não tenho estômago. Mas tem um filme dele lá. E outras produções, às vezes, produções muito boas, mas produções de grande orçamento, produções mais dentro da indústria audiovisual convencional. As coisas mais alternativas em temáticas e em recursos acabam que ficam de fora. E aí ou vão direto para o stream, ou então não vão para lugar nenhum, as coisas vão passando assim, de mão em mão. E aí, de um tempo atrás, tiveram pessoas que iniciaram serviços alternativos em relação a isso aí. Hoje a gente tem, por exemplo, o LibreFlix, que é uma iniciativa de filmes livre dentro de uma plataforma que lembra muito o Netflix, no sentido de estar os filmes lá, você ter aquele catálogo, aquela coisa. Eu mesmo tenho 3 filmes lá. E tem produções maiores, tem várias produções maiores lá. E a gente tem o Bombozilla, que é uma plataforma também de filmes alternativos, de cunho político-social, e com caráter bem latino-americano. São produções brasileiras, mas também mexicanas, colombianas, de vários países aqui da América Latina. Então, eu comecei a conversar com os caras, porque a gente lançando por essa plataforma, a gente não só estaria possibilitando um lançamento legal numa plataforma bonita, que é legal, é bonita, mas melhor ver ali do que ver de qualquer maneira no YouTube e tal. Mas, para além disso, a gente vai estar reforçando uma iniciativa política e social de medialismo, de democratização também dessas plataformas, né? Uma criação de alternativas para além do convencional. Então, a gente amarrou isso. Dia 15 vai estar lá nessa plataforma diferenciada, vai ter um lançamento lá. De repente, em algum momento mais para frente, a gente até coloca no YouTube também, não seria problema da parte deles, mas o lançamento a gente pensou de fazer dessa forma mais alternativa mesmo, para valorizar a produção dos medialivristas latino-americanos, brasileiros, que também lutam contra um outro tipo de controle de mídia. Antigamente a gente tinha os monopólios das concessões públicas, tinha, e hoje a gente não tem. Só que também já começaram a aparecer, né? Na verdade já existem sistemas de você hegemonizar, de você criar grandes impérios dentro desse novo formato em rede. E aí a gente tem a questão dos algoritmos, a gente tem a questão da publicidade, tem uma série de coisas aí dentro desse campo aí, né? Um campo que está em disputa, tem muitas iniciativas legais na internet em relação à mídia livre, mas também já há muitos impérios ali dentro. Então, a gente espera, no lançamento, não só estar lançando um lugar legal, como está contribuindo com uma luta importante, que é essa luta por uma mídia realmente mais livre, realmente mais crítica, por meio desse apoio aí, dessa parceria aí com o Bombozilla. Dia 15, a gente vai fazer o lançamento lá. Beleza, dia 15 de outubro, então, dia do professor. Isso aí. Todos e todas convidados para assistir o lançamento do filme Ensino de Filosofia em Defesa do Pensamento Crítico. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou deixar cada um fazer as considerações finais aqui por hoje, convidando aí todo mundo a participar do lançamento do vídeo, também quem quiser comentar aqui nesse vídeo, colocar questões aí para os professores, eu posso depois repassar também, para a gente continuar esse diálogo, né? Agradecendo muito a presença
de vocês e vou passar para a Jacira dizer aí suas últimas palavras essa tarde, essa noite, agradecendo muito. E também agradecendo a Bia Prema, que nos pôs em contato, né? Fazer esse agradecimento aqui. É contigo, Jacira, então. Muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigada a você por nos convidar, foi um prazer participar. E que o pensamento pensa, né? A gente cada vez mais desenvolva a criticidade, desenvolva a acuidade visual, social, de olhar para as coisas, para os problemas com profundidade, porque a gente está banalizando, está vivendo um tempo de banalizar coisas muito importantes, né? E a filosofia nos ajuda a olhar para as questões não como se vê todo dia, mas de maneira crítica, olhando e perguntando o que é, por que é desse jeito e não do jeito, para que serve, né? A ser que é um exercício que a gente precisa fazer, né? Tanto os filósofos, mas as pessoas também. E eu te agradeço, verdade, Caio. Boa noite. Obrigado, Foi muito bom estar aqui com o Diego. Muito legal. Contigo, Diego, para você fazer suas últimas considerações, agradecendo também. Então, mais uma vez aqui eu fico muito feliz de estar do lado da Jacira, que está aí nessa luta também, em defesa do ensino de filosofia, no documentário, mas também na SEAP. E um prazer estar contigo, cara. Um prazer aí te conhecer. E acho muito importante essa sua iniciativa de estar produzindo algo nesse grande espaço que é a internet, que tem de tudo, né? Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço mesmo, porque não adianta a gente ficar de fora, de dentro da universidade, ou de dentro das nossas casas, reclamando: a internet é isso, a internet é aquilo, as pessoas que estão falando lá são muito ruins, eu que sou bom, ou então o cara que está lá na universidade, que é meu conhecido, que é bom, não vai adiantar nada. Se a gente não começar também a ocupar espaços que permitam a gente apurar as bolhas que se formaram na sociedade, a gente vai cada vez mais se isolar e vai cada vez mais possibilitar que setores muito ruins da sociedade proliferem seus pensamentos sem contraponto, né? Então, cada vez que eu vejo uma iniciativa tal como essa sua aqui, eu fico mais animado, fico mais feliz. Eu vi muito, durante a pandemia, eu vi muita gente produzindo coisa muito boa. Por exemplo, eu vi muita coisa do Renato Nogueira. O Renato Nogueira estava no Instagram em vários momentos fazendo coisas muito legais. A Karina estava com Filósofos na Rede, com várias produções também usando o Instagram. Eu vi um menino, que eu me esqueci o nome dele, produzindo coisa no Facebook, linkado com o YouTube sobre filosofia, meme, favela. Então, nessa pandemia, a gente teve também esse uso das ferramentas digitais apropriado. A gente teve um maior uso disso aí e eu considero que isso é muito importante. Se a gente não começar a ocupar esse espaço, vai ser muito pior, porque é super necessário que a gente ocupe. As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte: não vai retroceder. Assim como quando a mídia escrita começou, como a televisão começou, não vai retroceder. As pessoas não quebraram a televisão para voltar para o jornal e nem acabaram com o jornal para voltar para a sociedade oral. Não vai voltar. O que a gente tem é essa sociedade de rede, essa sociedade digital. A gente tem que saber usar as ferramentas que estão aí, tem que saber disputar elas, entender, para conseguir produzir as coisas e fazer as coisas terem uma importância em meio a outras produções e outros interesses. Esse aí é o único caminho. Eu acho que essa conversa aqui colabora com isso. Eu espero que o nosso documentário também sirva para isso e espero que cada vez mais pessoas também abandonem esse ludismo digital em prol de uma concepção mesmo de disputar
um mundo digital, com a filosofia também, inserir a filosofia nesse mundo. Nesse mundo. Acho que é isso. Isso aí, eu gosto da palavra ágora digital, eu costumo usar. Agora digital. Muito bom. Exatamente, muito boa essa palavra. E eu acho que é isso, cara, não tem como fugir. A gente subir numa montanha e se isolar não vai ajudar, não. Tem que estar na ágora digital. É isso aí. Agora digital, é isso aí. E você se referiu a pessoas queridíssimas também que passaram aqui nas conversações, né? O Renato Nogueira, a Karina, Filósofas na Rede vieram também. O James Arias também, a Jacira falou dele, né? Essas redes, então, estão cumprindo pelo menos esse papel de fazer as pessoas aparecerem, falarem, disponibilizar. E não exclui livro impresso, não exclui a mídia impressa, são coisas que coexistem, né? Coexistem. Uma coisa não vai substituir a outra. O que não pode é a gente descuidar que os espaços digitais são uma forma importantíssima de debate, de produção do conhecimento também, em meio a essas outras que já existem, que vão continuar existindo, né? Então é isso, agradeço muito a conversa hoje aqui. Tá feito o convite, dia 15 de outubro, todo mundo assistir o documentário. Vamos ficando por aqui, então, pessoal que assistiu, agradeço todas e todos. Obrigado, Jacira, obrigado, Diego. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.